Comece o seu dia muito bem informado. Não perca o Correio Serrano na TV, de segunda a sexta, ao vivo às 7h30 da manhã. Todas as notícias da sua região direto na sua tela. Assista Correio Serrano na TV. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Rafaela Cordeiro e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é quarta-feira, dia 26 de novembro, e você vai ver a seguir. Pagamento do salário dos servidores de Petrópolis é discutido em audiência na Quarta Vara Civil. Rua Padre Siqueira é interditada a partir desta quarta-feira no Centro Histórico de Petrópolis. Turp segue como empresa com mais perdas de viagem em Petrópolis. Petrópolis registra fortes chuvas no Alto Independência na noite de segunda-feira. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. O Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, juntamente com o Sindicato dos Servidores Públicos do município de Petrópolis, participaram nesta terça-feira de uma audiência na Quarta Vara Civil de Petrópolis para discutir o atraso no pagamento dos salários e do 13º dos servidores municipais da cidade. O encontro reuniu o prefeito, secretários e representantes sindicais. Na ocasião, a Prefeitura apresentou o cronograma de pagamentos para o fim do ano, ficando definido que o salário de novembro será pago até o 5º dia útil de dezembro, consequentemente, o de dezembro até o 5º dia útil de janeiro, e, por fim, o 13º salário integral até o dia 23 de dezembro. O governo justificou que o calendário foi montado com base na realidade financeira do município, após decreto de calamidade. A audiência ocorreu na Quarta Vara Civil e reuniu representantes do CEP, CISEP e da Prefeitura. O juiz Jorge Luiz Martins cobrou garantia e transparência no calendário de pagamentos. Dessa forma, a decisão deve influenciar diretamente nos próximos pagamentos. Representantes do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação criticaram o calendário apresentado e defenderam prioridade para aposentados e pensionistas, além do retorno do pagamento no último dia útil a partir de janeiro. Além disso, houve críticas ao aumento do contrato de terceirização na educação, que, segundo o sindicato, teria subido cerca de 40 milhões de reais. Então, a gente insiste que a prioridade tem que ser dos aposentados. O primeiro pagamento a sair tem que ser dos aposentados. Em algum tempo atrás, eles recebiam, inclusive, um dia antes dos outros servidores. A gente tem que voltar a esse tempo, deles receberem um dia antes. Mas tem que ser prioridade. Eles não podem ficar para depois. O juiz Jorge Luiz Martins ainda cobrou explicações sobre o pagamento dos profissionais do SERRAC. A folha da autarquia chegou a 8,5 milhões de reais no último mês, enquanto o saldo do Fundo Municipal de Saúde não cobre totalmente esse valor. Por fim, o juiz reafirmou que não vai homologar o cronograma apresentado e disse que vai oficiar as secretarias estaduais de Saúde e Fazenda. Se fala em contas e orçamentos e se esquecem de vidas. Ninguém está tratando de orçamento. O assunto é vida. Em nota, a Prefeitura informou que definiu um calendário para as 3 últimas folhas de pagamento de 2025. O município afirmou que enfrenta um cenário de calamidade financeira e que vem adotando medidas de contenção de gastos para manter os serviços e garantir os pagamentos. Segundo o prefeito Ingo Rames, o objetivo é dar segurança aos servidores e manter as contas em dia.
E ainda aqui em Petrópolis, mas agora falando sobre o transporte público, de acordo com dados do relatório mensal de operação da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, a empresa Turp Transportes é a empresa de ônibus que mais interrompeu viagens por falhas durante os meses de agosto e setembro. No total, somando os 2 meses, cerca de 5.951 circulações não foram concluídas, sendo que a empresa é responsável por 5.322 casos, ou seja, muito mais da metade dos ocorridos. Olha só. A gente desanima a sair de casa. Em agosto, a Turp deveria ter executado 39.853 viagens completas. No entanto, cumpriram apenas 37.066, apresentando 327 falhas mecânicas e 2.460 defeitos por outras causas. Na ocasião, haviam 157 veículos apresentando anomalias. Já em setembro, não houve muita distinção no cenário, apenas uma queda que não influenciou no quantitativo. Aí, ó, o pessoal todo mundo subindo a pé, porque o ônibus quebrou, ó, 2 ônibus quebrados no bairro, de novo, ó, o ônibus voltando, porque tem 2 ônibus quebrados no bairro. A situação aconteceu no bairro Espírito Santo, no Quitandinha, na última semana. O caso foi relatado por uma telespectadora que mora na localidade. Porém, outros usuários do transporte público relatam que o descaso é frequente. Os horários são muito distantes um do outro. Se isso aí tivesse mais um pouquinho, assim, mais ônibus assim no local, é melhor. Cara, é regular, né? Porque pelo que anda, a maioria anda bem pouco. Os ônibus estão bem acabados, né, cara? Os ônibus estavam sempre quebrando, né? Agora deu uma melhorada boa depois que mudou a empresa. Ainda quebra, mas aí é normal, né? Cedo ou tarde vai quebrar. Marli mora no bairro da Glória, em Corrias. E para ela, na localidade, o serviço também não é bom. Se quebrar o ônibus, a gente fica a pé. A gente desce a pé, sobe a pé, porque eles não colocam outro. Nós virmos para a cidade, para a avenida, lá de onde eu moro, tem que pegar no terminal ali, Correias. E quando o ônibus vem de Itaipava, já vem muito cheio. As companhias de transporte público que tiveram mais viagens cumpridas foram a cidade das Hortênsias e a Cidade Real, sendo que o objetivo era chegar a 28.802 e 44.786, respectivamente. Nesse sentido, foram acertadas, deixando uma média de 100 corridas a menos do esperado. Ambas tiveram uma pequena parcela no total de deficiências, sendo em agosto 341 e 288 em setembro, com um pouco mais de 40 veículos com falhas nos 2 meses. Neste mês, o valor da passagem da Turp passou para R$ 5,90 após uma determinação da Justiça. A decisão partiu do juiz da 4ª Vara Civil de Petrópolis, que determinou o acompanhamento quinzenal dos serviços prestados, pois a medida só foi possível após um recurso da empresa. Aqui em Petrópolis está muito caro. Eu tenho irmã que mora lá em São Paulo, falo mesmo, não paga o que nós estamos pagando aqui nessa cidade. O problema aqui de Petrópolis é que tem ônibus que anda 1 quilômetro, tipo do Alto da Serra para cá, e tem outros que andam 60, tipo lá da Posse para cá. E fica difícil você distribuir o valor dos ônibus assim, porque senão as pessoas vão escolher quem é que vai trabalhar aqui no centro e quem não vai, né? Todas as empresas passaram a circular com um novo valor em agosto. Antes, a passagem era de R$ 5,15. A Turp ficou de fora, pois apresentava constantes problemas, que, pelo demonstrativo da CPTrans, não tiveram diminuição nos meses apresentados, não ressoando então com a decisão. E ainda falando sobre o trânsito em Petrópolis, agora um alerta aos motoristas. A partir desta quarta-feira, a rua Alfredo Pachá, que fica aqui no centro da cidade, está interditada para o trânsito de veículos. O repórter Gabriel Toledo é quem traz mais informações sobre este assunto. Desde as 7 horas da manhã desta quarta-feira, a rua Alfredo Pachá, no centro histórico de Petrópolis, foi interditada para o trânsito de veículos. A intervenção é necessária para a execução de serviços programados no local, por conta da Flipetrópolis, que acontece entre quinta-feira e domingo no Palácio de Cristal. Com a interdição, a rua Padre Siqueira terá o fluxo de veículos invertido, garantindo a circulação no entorno e minimizando os impactos no trânsito, como já acontece em grandes eventos na cidade, como a Bauernfest.
Mesmo que a Flipetrópolis termine neste domingo, a CPTrans informou que as alterações permanecerão até o dia 5 de janeiro, por conta de outros eventos que estão programados, como o Natal Imperial. A CPTrans orienta que os motoristas redobrem a atenção e planejem os deslocamentos com antecedência durante esse período de mudança. Gabriel Toledo, para a TV Correio da Manhã. Toledo, muito obrigada pelas informações. E bom, gente, ainda aqui em Petrópolis, na noite de segunda-feira, a cidade registrou fortes chuvas, principalmente na região do Alto Independência. E em razão da precipitação, a Defesa Civil do município chegou a emitir um alerta extremo para risco geológico na região. Minha calha não está nem dando conta aqui. A noite de segunda-feira em Petrópolis foi marcada pelas fortes chuvas na região do Alto Independência. Em decorrência da precipitação, a Defesa Civil chegou a acionar o segundo toque de sirenes. A medida acontece quando há risco de deslizamento identificado. Além disso, a Defesa Civil emitiu por volta das 8 horas da noite um alerta extremo para risco geológico no Alto Independência. O ponto de apoio chegou a ser mobilizado às 7h40 da noite e só foi desmobilizado quase 11 horas da noite. O prefeito Ingo Rames esteve na sede da Defesa Civil na terça-feira para acompanhar a situação do Alto Independência. A gente espera que possa dissipar essa mancha verde, um pouquinho amarela e vermelha também, ela possa se dissipar e passar tranquilo pela nossa cidade. Então a gente vai informando vocês durante o dia. Fiquem atentos às redes sociais da Prefeitura e da Defesa Civil também. Um grande abraço. Ainda em decorrência da chuva na segunda-feira, por volta das 9 horas da noite, Petrópolis entrou em estágio operacional de alerta e só pela manhã de terça, a cidade voltou ao estágio de observação, tendo em vista a diminuição da precipitação. De acordo com a meteorologista Anete Fernandes, um ciclone extratropical foi formado nas mediações do litoral da região sudeste e a expectativa era que o sistema se formasse mais próximo de São Paulo, mas ele foi registrado um pouco mais ao norte. Tem perspectiva de pancadas de chuva, sim, para todo o Rio de Janeiro no decorrer do dia de hoje. A gente ainda tem expectativa de chuva, mas nada que preocupe tanto como se pensava no dia de ontem, tá? Porque o sistema já formou e ele já está se afastando da costa. Inclusive, o secretário do Instituto do Ambiente, Bernardo Rossi, publicou um vídeo nas redes sociais informando sobre o ciclone. É importante, você é morador da região serrana e você é morador da região Costa Verde. Vamos estar passando aqui que hoje nós teremos uma grande formação de chuvas e formação de um ciclone também. Já nesta quarta-feira, a região serrana deve apresentar um dia nublado, com temperaturas amenas e com possibilidade de chuva fraca, mas a partir de quinta-feira o tempo já deve mudar. Quinta e sexta, a tendência é de um tempo mais aberto e no final de semana voltando aí à condição de pancadas isoladas típicas de primavera na região. Então, realmente era uma situação preocupante antes da formação do sistema, mas agora que ele já está atuando, a gente viu que não vai ser tão sério, tão grave quanto se esperava. Apesar do sistema de alerta da Defesa Civil, o estudante Matheus Rodrigues não se sente tão seguro em relação às fortes chuvas, mas ressaltou a importância da consciência ambiental da população. Com certeza não. Eu acho que vai muito do cidadão também, né, a mudança, não só do governo em si, a questão do lixo aqui na rua. Eu acho que para ocorrer alguma mudança tem que surgir da gente também. Choveu em Petrópolis, começou a bater aquela chuva, você fica assustado? Com certeza, é na certa. Segundo a doméstica Luciana das Graças, a prevenção por parte dos moradores é fundamental para evitar perigos. O que tem que acontecer, felizmente acontece, né? Mas a gente poder se prevenir, né? Ver que tá no perigo, a gente tem que sair. Para a secretária Valéria de Fátima Pereira, em razão da tragédia de 2022, o medo e a apreensão são ainda maiores. Eu fico com medo, né? Porque depois dessa chuva que teve, e teve morreu muita gente, né? A gente fica preocupada, né? Que mesmo onde você acha que não tem perigo, é que tem perigo, né? Então você fica muito preocupada. A Defesa Civil ressalta a importância da população de cadastrar o CEP por meio do envio de mensagens para o número 40199 para receber os alertas do órgão. Nós vamos agora a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. Operação Barricada Zero supera 810 toneladas de obstáculos removidos.
Vereador é preso por ligação com o tráfico na Baixada Fluminense. Cláudio Castro apresenta propostas à Comissão Especial da PEC da Segurança e defende reorganização das competências policiais. Saúde anuncia a compra de 1.800.000 doses contra vírus sincicial respiratório. Ministério da Saúde aprova parcerias para a produção de medicamentos destinados ao SUS. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Bom, gente, a Operação Barricada Zero do Governo do Estado, em parceria com prefeituras municipais, já removeu mais de 210 toneladas de barricadas, somente na manhã do segundo dia de atuação. E com o balanço atualizado, o total de material removido já supera as 810 toneladas em menos de 48 horas. As ações de retirada de barricadas foram ampliadas para as comunidades da Chatuba, em Mesquita, subindo para 6 o número de cidades onde a operação está em andamento. A operação mobiliza mais de 200 policiais militares e aproximadamente 60 policiais civis. Até o início da tarde de terça-feira, o segundo dia da Operação Barricada Zero resultou na prisão de 7 criminosos e na apreensão de 4 pistolas. Em todos esses locais, estamos atuando hoje em uma parte dele, reconstruindo as vias, e em outro,
continuando a retirada de barricadas. Policiais do Batalhão de Operações Especiais e da Coordenadoria de Recursos Especiais reforçaram o patrulhamento na comunidade do Corte 8, no complexo da Mangueirinha, em Duque de Caxias. Policiais militares ainda impediram que criminosos do Corte 8 usassem 2 ônibus como barricadas para impedir a ação policial. Foram hoje 210 toneladas já removidas, tivemos 7 presos, 4 pistolas apreendidas. O policiamento continua reforçado no entorno dessas localidades. Coordenada pelo Gabinete de Segurança Institucional, a Operação Barricada Zero reúne equipamentos como retroescavadeiras, rompedores hidráulicos, caminhões basculantes e equipes técnicas, além de reforço das forças de segurança estaduais. As prefeituras atuam com apoio operacional e serviços de limpeza urbana. O programa é contínuo e tem como meta garantir o direito de ir e vir da população e impedir a reinstalação de barreiras impostas pelo crime organizado. E a participação da Polícia Civil continua na operação. Estamos com homens junto com a Polícia Militar, que tem a responsabilidade de documentar a barricada, buscar os primeiros dados, os dados preliminares, para iniciar as investigações, com o intuito de responsabilizar todos os envolvidos. E ainda falando sobre a Operação Barricada Zero, a Polícia Civil prendeu nesta terça-feira um vereador de São João de Meriti, suspeito de atuar em parceria com criminosos na instalação de barricadas e também na oferta de vantagens políticas. A operação, com o nome de Muro de Favores, é uma ação integrada à estratégia estadual Barricada Zero. A operação foi realizada nesta terça-feira pela Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro. Os agentes buscavam cumprir 8 mandados de prisão e 36 de busca e apreensão em endereços de São João de Meriti e Belfor Roxo, onde a investigação apontou uma rede criminosa atuante. Segundo a polícia, o grupo é apontado como responsável por extorsão, tráfico de drogas, homicídios e lavagem de dinheiro. Os criminosos ainda utilizavam armas de uso restrito e mantinham barricadas para impedir a entrada da polícia e limitar o acesso de serviços essenciais. As investigações também revelaram que o esquema tinha apoio político direto. Áudios e mensagens mostraram que o vereador preso fornecia materiais e logística para a construção de barricadas em Vilar dos Teles, além de negociar nomeações em troca de apoio eleitoral e vantagens pessoais. O núcleo era comandado por um homem que funcionava como o braço operacional da organização criminosa na região. Ele confessou ter matado 3 pessoas, entre elas uma mulher, durante um confronto com um grupo rival em novembro de 2023. As investigações seguem para identificar outros envolvidos e aprofundar os vínculos entre o grupo e agentes políticos da região. E ainda falando sobre segurança, o governador Cláudio Castro apresentou propostas à Comissão Especial da PEC da Segurança e defende a reorganização das competências policiais. O governador reforçou a necessidade de um novo modelo de financiamento e de autonomia dos estados no sistema de segurança pública. O governador Cláudio Castro apresentou na terça-feira propostas de alterações da PEC da Segurança durante uma audiência da Comissão Especial que debate o tema na Câmara dos Deputados em Brasília. Entre os pontos defendidos estão a autonomia nos ciclos de competência das polícias, a preservação da subordinação das polícias estaduais aos governadores e a criação de um modelo de compensação financeira aos deputados que utilizam recursos próprios para combater crimes de natureza federal. Se nós quisermos combater de verdade a segurança pública, nós temos que combater as atividades econômicas junto com a dominação territorial que essas atividades econômicas fazem. O governador do Rio também propôs a destinação de parte da arrecadação das plataformas de apostas, as famosas bets, para o financiamento da segurança pública, além da criação de um Conselho Nacional de Segurança Pública mais enxuto, com maior independência e efetividade. Castro reforçou ainda a necessidade de ajustes na atuação da Polícia Federal dentro do sistema de competências e a separação dos fundos penitenciários e de segurança pública, medida considerada fundamental para aprimorar a gestão dos recursos. Para o governador, as dificuldades enfrentadas no setor não decorrem da falta de investimentos por parte dos estados, mas de um modelo institucional defasado. Crime hoje é business,
Crime organizado hoje é dinheiro, é atividade econômica. E começa com o domínio territorial. É a arma, é o fuzil, é a arma de guerra. A arma de guerra. Instalada no dia 9 de setembro deste ano, a Comissão Especial da Câmara dos Deputados é responsável por discutir a proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública, apresentada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A PEC busca constitucionalizar o Sistema Único de Segurança e redefinir as competências federativas para modernizar a atuação dos entes no enfrentamento ao crime organizado. E bom, gente, agora falando em saúde, o Ministério da Saúde anunciou nesta terça-feira uma compra no valor de R$1 bilhão e 700 milhões de reais de 1 milhão e 800 mil doses da vacina contra o vírus sincicial respiratório, o VSR, que é o principal causador de bronquiolite em recém-nascidos. O primeiro lote, com 673 mil doses, segundo a pasta, já começa a ser distribuído aos estados ainda neste mês. De acordo com o Ministério, a vacinação será imediata, a partir do recebimento das doses pelos estados e municípios brasileiros, com expectativa de ser realizada durante todo o mês de dezembro. A pasta prevê a compra de mais 4 milhões e 200 mil doses contra o vírus sincicial respiratório até o ano de 2027. O imunizante deve ser aplicado em grávidas a partir da 28ª semana da gestação, com o objetivo de proteger os bebês menores de 6 meses. De acordo com o Ministério, não há restrição de idade para a mãe. A recomendação é tomar uma dose única da vacina a cada nova gestação. A meta é vacinar 80% do público-alvo. Com a chegada das doses às unidades básicas de saúde, a pasta orienta que as equipes verifiquem e atualizem a situação vacinal de gestantes, incluindo ainda a imunização contra a Covid-19 e a influenza, já que a vacina contra o vírus sincicial respiratório pode ser administrada junto com as outras doses. O vírus sincicial respiratório é responsável por cerca de 75% dos casos de bronquiolite e por 40% dos casos de pneumonia em crianças menores de 2 anos. A vacina, segundo o Ministério, oferece proteção imediata a recém-nascidos, reduzindo a necessidade de hospitalizações. Dados da pasta indicam que até o dia 15 de novembro, o Brasil registrou 43.100 casos de síndrome respiratória aguda grave causados por vírus sincicial respiratório. A maior concentração de hospitalizações deste ano foi registrada entre crianças com menos de 2 anos. E o Ministério da Saúde aprovou 5 parcerias de desenvolvimento produtivo entre a futura Butantan Pharma e empresas privadas para a produção de antirretroviral, que são os medicamentos oncológicos e também tratamentos de doenças raras. Os remédios serão destinados ao Sistema Único de Saúde. A Butantan Pharma é a nova denominação da Fundação para o Remédio Popular Chopin Tavares de Lima, a FURP, órgão ligado à Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo. No dia 11 de novembro, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou o projeto de lei para que o Instituto Butantan incorporasse a FURP. O anúncio foi feito durante reunião plenária do Grupo Executivo do Complexo Econômico Industrial da Saúde, realizada na segunda-feira com a presença do Ministro da Saúde, Alexandre Padilha. As parcerias estão sendo realizadas com empresas privadas que vão permitir ampliar a produção de medicamentos para tratamento de doenças raras, como a fibrose cística e a amiloidose, de doenças oncológicas como leucemias e carcinoma de células renais e doenças como HIV. No evento, o Ministério da Saúde anunciou também um investimento de 15 bilhões de reais no setor industrial e fechou um total de 31 novas parcerias de desenvolvimento produtivo, o PDP, para ampliar a produção nacional de produtos estratégicos para o SUS e a oferta de medicamentos e vacinas para a população. A seleção de novos projetos de PDP, que envolvem instituições públicas e privadas para a transferência de tecnologia ao país, não ocorria desde 2017, sendo retomada pelo atual governo com o recebimento de 147 novos projetos no chamamento público. E você vai ver depois do intervalo. Entidades reforçam necessidade de zeladoria permanente e ações contínuas para Itaipava em reunião com secretarias municipais. Lei que amplia a isenção do imposto de renda é sancionada. O comércio de Petrópolis deve abrir 3.000 vagas temporárias no fim do ano. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta depois do intervalo. Um bom jornal tem que ser direto.
tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Antes, aqui no Rio, não tinham merecido cuidado com as mulheres. Agora tem. O governo do estado criou a Patrulha Maria da Penha, que nos protege em situações de risco. O Centro de Atendimento à Mulher acolhe vítimas da violência e dá apoio psicossocial e jurídico com mais de 31 mil atendimentos. E o aplicativo Rede Mulher, com botão de emergência, ligado a 190 da PM. Vai daí, Edu. Olha, Flávia, tem mais. O projeto Empreenda Mais Mulher, que dá orientação para as mulheres empreenderem mais no Rio de Janeiro. Gisele, é com você. Oi, meninas, tudo bem? Vocês conhecem a distribuição de absorventes? Onde tem esse? Na rede pública de ensino agora tem e é gratuito. Nossa, que legal! O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro faz, depois mostra. Como tem que ser, né? Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Bom, gente, a Prefeitura de Petrópolis iniciou na terça-feira a fase de testes da Plataforma Nacional de Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica. A ferramenta vai ficar aberta para simulações até o fim do mês de dezembro, enquanto os documentos com validade fiscal continuarão sendo gerados no sistema da Nota Imperial. Por isso, gente, eu vou entrar ao vivo agora com o nosso repórter Jonathan Joras, que vai explicar um pouquinho melhor, né, como vai funcionar esse novo sistema. Então, Jonathan, boa tarde para você. Parece que esse sistema vem para facilitar, né, a vida das pessoas. É isso mesmo? Boa tarde. Oi, Rafa, uma boa tarde para você, uma boa tarde também para quem nos acompanha. Realmente, o objetivo desse sistema é facilitar a vida do contribuinte, né? E como é um novo sistema, né, a Prefeitura já disponibilizou um ambiente de testes. Não, a Prefeitura não, na verdade o governo federal. Já que esse ambiente de testes, para você começar a ver como funciona essa ferramenta de emissão de nota fiscal eletrônica, ela tá disponível no seguinte site, producãorestrita.nfse.gov.br/emissor nacional. Enfim, o contribuinte que deseja já testar essa ferramenta pode acessar o site aí do governo federal para começar, né, já entender como funciona esse sistema. Rafa, o prefeito Ingo Rames afirmou que essa abertura antecipada aqui para o município de Petrópolis dá condições para que os prestadores conheçam já o funcionamento desse emissor federal. Como eu falei, o Petrópolis foi contemplado com esse novo sistema, né? Com esse novo sistema não, né? Todas as cidades vão ser contempladas em breve, mas Petrópolis foi contemplada com esse teste, né? Para que os contribuintes já comecem a se adaptar
esse novo sistema da nota fiscal. Bom, e segundo ele, né, esse sistema, esse ambiente de testes é realmente já visando o tempo de adaptação antes do início obrigatório previsto já para o ano que vem, em janeiro, né, no primeiro mês do ano. Então, o contribuinte, né, o petropolitano, ele tem aí um mês para começar, um pouco mais de um mês, né? A gente já está no fim de novembro, para começar a se adaptar a esse novo sistema. E aí o que acontece? Petrópolis integra esse grupo inicial de cidades fluminense que já disponibiliza esse ambiente de testes do emissor nacional, figurando entre as primeiras cidades para concluir esta etapa, né, que são esse é quase um treinamento, né, para os contribuintes. Enfim, uma coisa importante, Rafa, é que essa consulta ela permite antecipar as integrações necessárias para verificar o novo padrão nacional. Então, assim, é algo que a Prefeitura está testando, é algo que o governo federal já está testando com algumas cidades para os contribuintes se adaptarem e também para ter para ouvir a população e para que em janeiro já esteja tudo normalizado, para que todo mundo possa emitir as notas fiscais necessárias de uma forma mais tranquila. Rafa, acho que é importante, né, ressaltar que a integração dos sistemas certamente vai facilitar a vida aqui do contribuinte petropolitano. Jonathan, com certeza essa mudança, para que ela não seja muito brusca, é importante, né, esse período aí de testes, de adaptação. Então, por isso a importância, né, desse mês, um pouco mais de um mês, igual você falou, antes da chegada de janeiro, quando se torna obrigatório. Então, Jonathan, vou deixar aqui também só para o nosso telespectador, que se quiser, basta acessar o nosso site, correiopetropolitano.com.br, para conseguir ver o link certinho para que comece a ser feito esse teste, porque é um link um pouco longo, né, o Jonathan soletrou ali, mas a gente sabe que às vezes não dá tempo de anotar, basta acessar o nosso site, correiopetropolitano.com.br e acessar o link de teste. Então, Jonathan, muito obrigada por suas informações e sua participação com a gente aqui mais uma vez. E bom, gente, amanhã de terça-feira foi de alinhamento entre entidades civis e o poder público sobre os cuidados com os distritos de Petrópolis. Representantes de entidades e secretarias municipais discutiram durante uma reunião os problemas que afetam diretamente a rotina de moradores, empresários e visitantes de Itaipava. Estiveram presentes representantes da UNITA, o Grupo Unidos por Itaipava, e do Petrópolis Convention and Visitors Bureau, além de representantes da CPTRANS, CONDEP, Secretaria de Segurança, Serviços e Ordem Pública e Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A agenda de encontros com o poder público é uma das reivindicações do Convention e vem sendo mantida pela Prefeitura. No encontro foram destacadas questões recorrentes relacionadas à limpeza urbana, sinalização, ordenamento do trânsito e, principalmente, a falta de continuidade das ações. Segundo a UNITA, o distrito vive ciclos de intervenções que começam bem, mas não se sustentam. Agentes de trânsito aparecem por lá por alguns dias e depois somem. Placas são instaladas em um ponto e não chegam ao outro. Pequenas correções são feitas sem que haja manutenção posterior. Um exemplo citado na reunião foi o teste de trânsito realizado em Bom Sucesso às 5 horas da tarde, em pleno horário de pico, o que gerou transtornos e não permitiu avaliar com precisão a eficácia da proposta. Para os participantes, o maior entrave segue sendo a falta de um cronograma claro das secretarias envolvidas, com metas, prazos cumpridos e prestações de contas. A reunião também destacou a necessidade urgente de melhorar a comunicação entre a Prefeitura e a comunidade local. Segundo as entidades, informações básicas como avisos sobre testes de trânsito, mudanças temporárias de fluxo, horários de coleta de lixo ou intervenções pontuais muitas vezes não chegam aos moradores e comerciantes com antecedência. Para a UNITA, comunicar não é apenas informar, é envolver, ouvir e interagir com quem vive o distrito diariamente. A ausência desse diálogo faz com que as ações sejam mal compreendidas ou executadas em horários inadequados, reduzindo sua eficácia e ampliando o desgaste entre a população e o poder público. Bom, gente, agora falando em economia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta quarta-feira a lei que amplia a faixa de isenção do imposto de renda da pessoa física para quem ganha até R$ 5.000 por mês e estabelece descontos para rendas de até R$ 7.350 mensais. Segundo o governo, cerca de 15 milhões de brasileiros vão deixar de pagar o imposto de renda com a nova lei.
A legislação também aumenta a taxa de altas rendas a partir de R$ 600 mil anuais. Encaminhado pelo governo federal em março ao Congresso Nacional, o texto da lei foi aprovado em outubro pela Câmara dos Deputados e no início do mês pelo Senado. Até então, a isenção do imposto de renda alcançava apenas quem ganha até R$ 3.076, ou seja, 2 salários mínimos. A nova legislação isenta, a partir de janeiro do ano que vem, o imposto de renda sobre rendimentos mensais de até R$ 5 mil para pessoas físicas. Para quem ganha entre R$ 5.001 e R$ 7.350, haverá uma redução parcial dos valores a serem pagos. Quanto menos ganhar, maior a redução. Os contribuintes com rendimentos acima de R$ 7.350 não serão contemplados pela medida. Para compensar a perda de arrecadação com a isenção, o projeto prevê uma alíquota extra progressiva de até 10% para aqueles que recebem mais de R$ 600 mil por ano, o equivalente a R$ 50 mil por mês. O texto também estabelece a tributação para lucros e dividendos remetidos para o exterior com alíquota de 10%. E bom, gente, o comércio de Petrópolis já se prepara para o período mais movimentado do ano. A expectativa da Câmara de Dirigentes Lojistas é de que cerca de 3.000 vagas temporárias sejam abertas até o mês de dezembro, impulsionadas pela Black Friday, pelo Natal e pelo turismo de verão. É um aumento de 20% em relação ao total de postos de trabalho do setor aqui na cidade. Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas, a previsão confirma uma retomada do fôlego do varejo local após um ano de desafios econômicos. As contratações de temporários devem se concentrar em atendimento, vendas, estoque, alimentação e serviços de apoio ao comércio. Muito importante, porque isso vem também acarretar no incremento, na questão da renda e do salário. Tá? Então, isso aí é muito importante a gente fazer essa contratação no final do ano para a gente conseguir levar aí mais recursos para dentro da economia do nosso município. Para Cláudio Mohamed, o período é estratégico para os lojistas e uma oportunidade de renovação para o mercado de trabalho, já que o fim de ano é o período em que o setor respira melhor. E para os trabalhadores, essas vagas representam oportunidade de recolocação ou entrada no mercado em um momento decisivo do ano. Olha, ela ajuda em bastante, principalmente aqueles que procuram o primeiro emprego, porque ele vai ter uma experiência ali, provavelmente ali de 1 mês, 2 meses, até 3 meses, e ele vai poder ver se aquele segmento ali, o segmento do comércio, é aquilo que se identifica com ele. Além disso, de acordo com a CDL, muitos contratos temporários viram efetivações. As lojas costumam aproveitar o período para avaliar novos profissionais e quem apresenta bom desempenho pode ser contratado em definitivo. Então, muitos dos candidatos que vêm, às vezes, eles apresentam um bom desempenho e nós, empresários, analisamos isso e nunca perdemos a oportunidade de os melhores talentos a gente manter dentro do nosso quadro. A movimentação promete começar agora, na segunda quinzena de novembro, com a Black Friday, que deve aumentar o fluxo de consumidores e antecipar parte das contratações. Em dezembro, a expectativa é de lojas cheias e crescimento nas vendas em todos os principais centros comerciais da cidade. O período também é impulsionado pela tradição turística de Petrópolis. O visitante que chega para os eventos, passeios e férias de verão também consome, aumentando o giro da economia local e o movimento do varejo. Isso aí representa uma força muito grande de vendas para esse período, especialmente no período de janeiro, para a região de Itaipava e entorno. Além das contratações, a CDL destaca que o atendimento qualificado e a experiência de compra são diferenciais neste fim de ano. O consumidor busca confiança, bom serviço e comodidade. E o comércio de Petrópolis tem uma base forte de empreendedores para este momento. É necessário realmente que todos nós, empresários do comércio, dê treinamento a essa contratação temporária para que a gente possa realmente qualificar bem os nossos vendedores e que eles possam dar realmente aquele atendimento que todos os consumidores esperam quando eles chegam na sua loja. Com a abertura das vagas, o aquecimento do turismo e a expectativa de um consumidor mais confiante, o setor varejista acredita em um fim de ano positivo. Para os lojistas e para quem busca uma oportunidade, um momento de otimismo e preparação.
Nós vamos agora a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. Fluminenses tiveram prejuízo de R$254 mil com fraudes em compras online na Black Friday do ano passado. O governo do estado divulga 2.600 oportunidades de trabalho para o Rio de Janeiro. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta em instante. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Antes, aqui no Rio, não tinha o devido cuidado com o meio ambiente. Agora tem. O governo do estado está despoluindo a Baía de Guanabara. E com obras de saneamento e ecobarreiras, devolveu as praias do Flamengo e Glória limpas e próprias para o banho. É isso, Edu? E tem mais. Antes o Rio não tinha combate ao desmatamento e nenhum programa de reflorestamento. Agora, o governo do estado fez a recuperação do ecossistema florestal e marinho. Gisélia, com você. Você lembra o que acontecia aqui quando chovia? Aqui, ó, alagava tudo.
Agora, o governo do estado investiu mais de 800 milhões no Limpa Rio e limpou 3 mil quilômetros de rios, córregos e canais em todo o estado, evitando assim o impacto das chuvas. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Estamos de volta. Bom, gente, uma pesquisa que foi realizada pela OLX, que é uma das maiores plataformas de compra e vendas online do país, aponta que golpes em compras online na semana da Black Friday do ano passado, 2024, resultaram em um prejuízo estimado de R$ 254 mil aos fluminenses. As principais fraudes foram falso pagamento, invasão de conta e anúncio falso. Celulares e smartphones foram os itens com maior incidência de fraude, cerca de 49%, seguido por videogames com 20% e notebooks com 5%. Em todo o país, estima-se que a perda dos brasileiros em golpes digitais nesse mesmo período tenha sido de cerca de R$ 1.900.000. Para evitar o golpe do falso pagamento, o mais comum no estado, a OLX orienta a entregar o produto somente após conferir na conta bancária, carteira digital ou plataforma que o valor foi depositado. Outras recomendações são manter a conversa pelos chats e canais de comunicação das plataformas de compra e venda, evitar negociar por aplicativos de mensagens, verificar com atenção o domínio dos e-mails de comunicados supostamente enviados pelas empresas e conferir sempre o status da negociação no site ou aplicativo oficiais. Ao realizar compras em lojas pouco conhecidas, pesquise se o lugar existe de fato e cheque a sua reputação na internet. E bom, gente, agora falando em oportunidade, o governo do estado está divulgando nesta semana 2.645 vagas de emprego formal, estágio e jovem aprendiz no Rio de Janeiro, que foram captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. Entre as vagas de trabalho disponíveis para o período estão vagas de emprego formal, estágio e jovem aprendiz. Por meio do Sistema Nacional de Emprego, são oferecidas 1.269 posições com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba. Para pessoas com deficiência, existem 223 vagas em diferentes funções e regiões. Na região metropolitana, existem vagas com salários que variam de 1 a 3 salários mínimos. No Médio Paraíba, estão disponíveis 82 oportunidades de emprego com salário médio de R$ 3.030. Já na região serrana, foram captadas 281 vagas, com remuneração entre 1 a 2 salários mínimos. De acordo com dados do governo do estado, 80% das vagas exigem experiência anterior. O Cine destaca que é importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Cine com os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP, NIT e CPF. O endereço das unidades e detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no painel interativo de vagas disponível no site rj.gov.br/trabalho. Além das vagas de emprego formal, uma parceria entre a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda e as instituições Fundação Moody's e CIEE resultou na oferta de estágio para diferentes níveis de escolaridade, além de oportunidades para jovem aprendiz. A Fundação Moody's oferece 189 vagas de estágio nos níveis superior, médio e técnico. Já o CIEE oferece 1.187 oportunidades de estágio para diferentes níveis de escolaridade e oportunidades para jovem aprendiz. Informações mais detalhadas podem ser encontradas no site moodys.com.br e também ciee.org.br. Vamos agora à previsão do tempo para esta quinta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Gente, amanhã já é quinta-feira e hoje no nosso jornal a gente falou sobre a chuva que caiu segunda-feira aqui em Petrópolis. Ontem também choveu um pouquinho e para hoje ainda tinha aquela previsão de chuva com um clima mais ameno, o que parece que vai mudar
para quinta e sexta-feira. E a chuva só volta no fim de semana. Mas para confirmar essa informação, eu já estou aqui ao vivo com o Gabriel Toledo, que vai trazer as informações sobre a previsão do tempo para amanhã aqui na nossa região de cobertura. Então, Toledo, boa tarde para você. Olha, a gente está vivendo mais uma semana bem movimentada, né? Dias com chuva, previsão de sol para outros dias. Como é que vai estar para amanhã? Boa tarde, Rafa. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Exatamente, aqui em Petrópolis está uma verdadeira bagunça, pode-se dizer assim. São dias que chovem, são dias que fazem sol também e é uma verdadeira bagunça. Mas olha só, a quinta-feira em Nova Friburgo será de sol com muitas nuvens, passando a chuvoso já na tarde. E à noite também chove. As temperaturas variam entre a mínima de 11 e a máxima de 22 graus. Em Teresópolis, a previsão segue essa mesma tendência, com sol, muitas nuvens passando e a chuvoso também à tarde. E à noite também chove. Os termômetros variam entre a mínima de 14 e a máxima de 21 graus. E aqui em Petrópolis, a quinta-feira será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros variam entre a mínima de 12 e a máxima de 21 graus. Em Paraíba do Sul, o dia será parecido com o dia de hoje, com previsão de sol, muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. E à noite também com muitas nuvens. Os termômetros variam entre a mínima de 13 e a máxima de 27 graus. E para finalizar, em Três Rios, o dia será de muitas nuvens o dia todo, com aberturas de sol. As temperaturas variam entre a mínima de 14 e a máxima de 27 graus. Ou seja, Rafinha, nessa quinta-feira vai chover em todas as cidades aqui da região serrana. Toledo, você falou uma coisa que é verdade. É uma bagunça, mas é aquela bagunça com cara de primavera-verão mesmo. Aquele dia que tem o céu azul, daqui a pouco chove. É bem característico dessa época do ano. E para amanhã, pelo que você falou aí, gente, para a região serrana, segue aquelas temperaturas ainda um pouco mais amenas. As máximas estão perto dos 20 graus, só na região centro-sul, que já se aproximam dos 30 graus. Então, para amanhã, continua aquele clima mais ameno, chove aqui na região serrana. Então, gente, continuem com guarda-chuva na bolsa, um casaquinho também, porque tem aquele período do dia que o vento vai estar mais gelado, vai fazer um friozinho e pode até chover. Mas, Toledo, muito obrigada por suas informações e essa foi a previsão do tempo para esta quinta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e, claro, as nossas redes sociais. Siga a gente para se manter sempre informado. Amanhã, gente, quinta-feira, então nosso encontro está marcado. Eu estarei ao vivo a partir de 1h da tarde, esperando por você. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.